Boa tarde a todos, boa tarde você que assiste aí essa primeira live promovida pela Sojaf Minas. Meu nome é Caroline, eu sou jornalista da Sojaf e da FenaSojaf, e é um prazer ter você aqui conosco na estreia desse canal também da Sojaf Minas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a Organização Nacional dos Oficiais de Justiça, e para isso nós temos aqui os seguintes convidados. A presidente da associação, a Paula Meniconi. Boa tarde, Paula. Boa tarde. O presidente da FenaSojaf, Neemias Ramos Freire. Boa tarde, Neemias. Boa tarde a todos. O diretor jurídico da federação, Eduardo Virtuoso. Boa tarde, Eduardo. O seu microfone está fechado, tá, Eduardo? Também. Boa tarde a todos. Temos também aqui o coordenador da federação e diretor da Sojaf Rio de Janeiro, Pietro Valério. Olá, prazer estar aqui com todos. O assessor jurídico, né, das entidades, Dr. Jean Rosarim, representando aí a Castelo Rosarim Santos Rodrigues. Boa tarde, Dr. Jean. Boa tarde, é um prazer estar com a Associação de Minas e também com a Federação. Temos também aqui o diretor da Sojaf 15, João Paulo Zambon. Boa tarde, Zambon. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar participando aqui desse novo modelo aqui, né? Obrigado pelo convite, que seja uma ótima reunião para nós e uma ótima transmissão. Temos também aqui o presidente da Sojaf Pará, Renato Scherfan. Boa tarde, Renato. Olá, boa tarde, pessoal. Uma satisfação também estar aqui presente. E ainda aqui no nosso apoio, a secretária da Sojaf Minas, a Viviane, que está aqui na nossa tela. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Então, como eu disse, é a primeira live, né, a ser realizada aqui pela Sojaf Minas, também a estreia do canal aqui no YouTube, então é um prazer ter todos vocês aqui. Antes da gente começar o debate, eu só vou explicar um pouquinho que nós dividimos em blocos, para ficar mais fácil também na questão de tempo e de dar oportunidade para todos falarem, né? Então, nesse primeiro bloco, nós teremos um apanhado geral aí sobre o que é a Associação Nacional, a proposta da Organização Nacional dos Oficiais de Justiça. Para isso, serão Paula Meniconi, o presidente da FenaSojaf, Neemias, e o coordenador da federação, representante da Sojaf Rio de Janeiro, Pietro Valério. Então, com a palavra agora, a presidente da Sojaf Minas, Paula Meniconi. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar realizando essa live com esses nossos debatedores tão capazes, tão preparados. Hoje, pela manhã, a mídia nos trouxe, por meio do canal do The Intercept, a notícia, a matéria sobre os oficiais de justiça que cumprem ordens judiciais nesses tempos de corona, sem a devida proteção, sem o devido amparo pelos tribunais. A matéria, ela contou com a narrativa da diretora de comunicação social da FenaSojaf, Mariana Líria, a quem eu parabenizo, porque é uma matéria bastante chocante, digamos, né? Ela narra aí uma situação de extremo perigo e ela não pôde contar com a proteção do Poder Judiciário. Por que eu estou dizendo isso? Porque são tantos direitos que nos são negados. A nós que efetivamos as ordens judiciais, a nós que concretizamos o comando judicial, nós não temos para nós a mesma proteção. Nós não temos o olhar do Estado para o nosso trabalho. Diante de uma realidade tão desfavorável, nunca foi tão necessário, nunca foi tão urgente
falarmos sobre a Organização Nacional dos Oficiais de Justiça. Se, por um lado, o nosso modelo de federação, a FENASSOJAF, ele é, de certa forma, criticado não por sua condução, mas pelas restrições jurídicas que tem, de modo que não consegue representar os oficiais individualmente. Por outro lado, verifica-se que a FENASSOJAF, há bastante tempo, acredito que desde o ano de 2010, vem trabalhando, vem propondo discussões e alternativas para esse modelo. O fato é que não caminhamos, não é? Continuamos aí com as queixas de representação limitada e não temos aí uma alternativa concreta a essas limitações. Além disso, tem ganhado cada vez mais corpo a ideia de um sindicato nacional. Bem, eu, Paula, quando ouço essa ideia, eu fico apavorada, porque o que eu gosto é de estar no coletivo. O que eu gosto mesmo, mas aí é a minha opinião, o que para mim vale é estar junto com toda a categoria. Porque se a luta é muito dura, junto com todos, sozinhos os oficiais, o que será, né? Como será a nossa luta? Mas, enfim, eu vou passar agora para o Nenias e para o Pietro, para que vão falar um pouco sobre esse histórico, sobre as ideias, sobre as propostas que existem para uma representação, para uma organização dos oficiais de justiça. Bom, boa noite, quase boa noite, né, para todos, boa tarde, bom fim de tarde. Eu vou começar aqui esse debate, essa live, falando sobre as origens da FENASSOJAF e por que nós temos discutido e estamos discutindo essa questão da organização nacional. A FENASSOJAF, ela surge no final do século passado, em 1999, como a transformação de uma associação nacional que era formada por algumas associações de oficiais de justiça, e houve uma assembleia no Rio de Janeiro em novembro de 1998, que decidiu transformar a SOJAF Nacional em Federação Nacional de Associações. E, em 1999, em agosto, foi realizado o primeiro congresso em Recife, que elegeu a primeira diretoria da FENASSOJAF. De lá para cá, a FENASSOJAF tem realizado encontros, primeiro nacionais, e depois passou a realizar congressos nacionais anuais. Para vocês terem uma ideia, já em Salvador, em 2003, houve um debate no encontro nacional em que se discutiram as 3 hipóteses colocadas para a organização nacional: Sindicato Nacional, Associação Nacional ou Federação Nacional. Alguma coisa já se tinha aí demonstrando que nós não estávamos satisfeitos com a forma de organização que tínhamos. Ocorre que de lá para cá foi crescendo a interpretação, ou a dificuldade, na verdade, de a federação agir como representante dos oficiais. Como se trata de uma federação de associações, ela representa as associações, e esse entendimento acabou se cristalizando no Supremo Tribunal Federal, de que uma federação de associações ela não representa as pessoas físicas que são representadas pelas associações. Ela representaria as demandas das associações. Então, a FENASSOJAF tem feito um trabalho muito bom nas cortes administrativas, nos conselhos, tanto no Conselho da Justiça Federal quanto no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, tem feito um trabalho quando ela age por mandado de segurança, porque aí não há essa restrição, mas ela está impedida, de mãos atadas, para agir como representante dos oficiais de justiça. Quem age como representante dos oficiais de justiça são as associações. E aí nós temos um departamento jurídico muito competente, mas não podemos usá-lo para ingressar com nenhuma ação
por exemplo, agora, nesse caso que nós temos em relação ao fornecimento dos equipamentos de proteção individual pelos tribunais, nós estamos atuando politicamente junto com as entidades dos oficiais estaduais, tanto junto aos conselhos quanto ao CNJ, encaminhando ofícios, pedindo, trabalhando, atuando, mas não temos, vamos dizer assim, legitimidade de parte para representar os oficiais de justiça, nem em outras demandas em que os oficiais de justiça tiverem seus direitos individualmente violados. Quem faz essa representação ou é o sindicato do Estado, sindicato geral, sindicato que representa os servidores, ou é a associação que representa os oficiais de justiça, desde que os oficiais de justiça deem procuração para a associação ingressar em juízo representando esses associados, ou haja uma decisão de assembleia nesse sentido. Há toda uma discussão jurídica que vai ser colocada no segundo bloco, e inclusive com a participação do Eduardo, que é nosso diretor jurídico da federação, e esse tem sido um problema que nós verificamos desde o início dessa gestão. Eu estou na presidência da FENASOJAF a partir de 2017 até 2019. No congresso que realizamos aqui em São Paulo em 2017, fizemos um debate sobre a Associação Nacional. Nesse debate estavam o presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados, o juiz Dr. Guilherme Feliciano, TRT da 15ª Região, eu, pela FENASOJAF, defendendo já um modelo de associação nacional, e o colega Gerardo, que é presidente do Sindojus do Distrito Federal, defendendo um modelo de representação sindical. Nós discutimos essa questão, aquele congresso. No início da nossa gestão, nós colocamos a questão da transformação da FENASOJAF em Associação Nacional como ponto, item do programa de gestão da diretoria. Houve resistência de várias associações em relação a isso. Nós adiamos esse debate, vencemos as eleições agora recentemente, no final do ano passado, num congresso realizado em Gramado, e voltamos a querer discutir o tema, porque entendemos que a FENASOJAF fica de mãos atadas para fazer um trabalho completo em defesa dos oficiais de justiça, como deveria ser, sem ter a legitimidade de representar o oficial de justiça, porque ela formalmente representa apenas as associações. E o nosso modelo apresentado desde o início tem sido um modelo da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados. O Pedro vai falar mais à frente, com várias adaptações, evidentemente, à nossa situação. Um modelo que mantém as associações locais, como a ANAMATRA mantém as AMATRAs nos seus estados, né? E que reforça o papel dessas associações na medida em que centraliza todas as demandas judiciais numa assessoria jurídica nacional única, centraliza os convênios, a possibilidade de fornecer convênios nacionais numa associação nacional é muito maior do que pelas associações locais, fortalece, enfim, é uma solução que fortaleceria todos, tanto as associações maiores quanto as associações de estados menores. Até porque, hoje, o que nós vemos é que, muitas vezes, em estados, principalmente onde os sindicatos não fazem o seu papel adequadamente, ou não investem num jurídico forte para ingressar com ações em defesa de questões específicas dos oficiais de justiça, nós temos visto aí outras entidades, como a própria ANAJUSTA, que é conhecida de todos, entrando com ações via representação individual e fazendo esse papel, né? Um papel que, no caso dos oficiais de justiça, poderia ser feito por uma associação nacional. Então, nós iniciamos esse debate e, lamentavelmente, estranhamente, nós enfrentamos a resistência de algumas entidades, e para que o debate tenha sido mais amplo e mais democrático, nós passamos toda a gestão, a primeira gestão de 2 anos debatendo, iniciamos a segunda gestão debatendo, porque tínhamos uma comissão para fazer essa discussão, né, e acabamos não fazendo essa discussão a contento, porque não houve consenso na direção, aliás, na direção da entidade não houve consenso entre as associações que são filiadas à FENASOJAF. A relação da FENASOJAF com os sindicatos gerais e com a FENAJUF é uma relação muito boa.
não há problema nenhum. Tanto é que nós não discutimos a hipótese de criação de um sindicato nacional. Nós discutimos a hipótese da criação de uma associação nacional para manter a FENASSOJAF como está. A FENASSOJAF é uma auxiliar, vamos dizer, do trabalho e do papel da FENAJUF na defesa exclusiva dos oficiais de justiça naquilo que os oficiais de justiça têm como especificidades. E esse trabalho tem que ser mantido, um trabalho conjunto da FENASSOJAF com a FENAJUF. A FENASSOJAF até pode continuar a se chamar FENASSOJAF, não há problema nenhum, desde que a estrutura seja de associação nacional que permita a filiação dos associados das associações serem automaticamente também filiados à FENASSOJAF. Existem vários pontos a serem debatidos nessa questão e eu acredito que esse debate e essa live aqui, com as explanações de vários colegas, podem produzir algum material para reforçar o nosso entendimento dentro da federação. Por fim, só para registrar, nós fizemos ontem uma reunião do Conselho de Representantes, que reúne os presidentes das associações dentro da FENASSOJAF, e decidimos recriar o grupo de trabalho que vai formular uma proposta para a nossa organização nacional. Esse grupo deve começar a trabalhar segunda-feira já, com um prazo de 45 dias para concluir essa proposta, e desse grupo vão fazer parte todas as associações que são filiadas atualmente à FENASSOJAF. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o colega Pietro, que é diretor, coordenador-geral da região sudeste da FENASSOJAF e dirigente da ASSOJAF do Rio de Janeiro, para falar, porque ele fez parte de uma comissão dentro da FENASSOJAF, dentro da direção de acompanhamento dessa questão, para a gente manter acesa a chama do debate entre nós e para possibilitar que essa discussão tenha fim, tenha termo, porque é uma discussão que, como eu já disse aqui no histórico, ela vem desde 2003, praticamente, dentro da FENASSOJAF, e até hoje não teve um final, não teve um desfecho, e o maior motivo dessa discussão é representar melhor os oficiais de justiça avaliadores federais de todo o país. Muito obrigado, Pedro, a palavra é sua, vou devolver para a Carol, que ela pode encaminhar. Antes de passar a palavra para o Pietro, desculpa, eu queria só registrar aí que a gente está recebendo muitos elogios, tá, pelo YouTube, a participação de muitas pessoas. O Rodrigo Bezerril Coutinho, ele fala: boa tarde, penso que é importante falarmos sobre as duas formas de organização nacional, associativa e sindical. A Mariana Líria, que é a presidente, a diretora da federação, parabeniza, né, a ASSOJAF Minas pela iniciativa e enfatiza que a gente precisa fomentar mesmo esse debate. E a Beth Albuquerque, ela pergunta se os sindicatos gerais concordam com a criação de uma associação nacional de oficiais de justiça. Quero lembrar que todo mundo pode participar, enviar sua pergunta aí pelo canal do YouTube aqui embaixo ou via Facebook também, tá bom? Não sei se Neemias quer responder a respeito da pergunta da Beth. Eu posso já responder para passar a palavra para o Pietro, já ele entrar em mais detalhes, dizer aquilo que eu já disse: os sindicatos gerais não têm nenhum problema em relação às associações e em relação ao trabalho da FENASSOJAF. É um trabalho que complementa o trabalho dos sindicatos. A forma de organização em sindicato, ela representa a totalidade da categoria, independentemente de ser ou não filiada. É a forma de representação mais avançada, porque foi um direito que nós lutamos para adquirir na Constituição de 88, o direito dos servidores públicos se sindicalizarem, e as associações, elas fazem um papel, vamos dizer assim, complementar e auxiliar na defesa de questões específicas, que muitas vezes são até deixadas de lado, ou questões técnicas mesmo em relação à nossa carreira. Então, não há conflito. Nós não estamos aqui discutindo sindicato, não estamos discutindo a criação do Sindicato Nacional, até porque não seria o fórum adequado a FENASSOJAF ou a Associação de Minas discutir isso. Essa discussão teria que ser feita num fórum muito mais amplo e não é nosso interesse discutir isso. Eu, particularmente, participei da criação da FENAJUF, participei da criação do Sindicato Geral no meu estado, de São Paulo, e defendo a forma de organização sindical. Mas entendo que o sindicato, muitas vezes, por sua abrangência, ele não consegue atender a todas as especificidades das categorias e, muitas vezes, as associações atuam, vamos dizer assim, como uma linha auxiliar
é porque nós temos questões que são necessárias de ser debatidas e de serem enfrentadas, e o melhor meio, muitas vezes, é o meio da representação via associação. Pietro? Olá, boa tarde. É sempre muito difícil falar depois do Neemias, que ele tem essa clareza, né? A gente sempre fica mais apagadinho. Mas só complementando também, Neemias, assim, uma questão importante é que a associação e o sindicato, eles trabalham em coordenação. É até uma das funções que eu acho que a associação tem, é cobrar do seu sindicato uma postura mais específica para esse segmento que ali está representado. São duas pernas que caminham. Questões mais leves, questões administrativas, a associação tem possibilidade maior para agir, até por uma proximidade maior com o seu próprio tribunal e com a sua base, e o sindicato, tende a ser um órgão mais robusto, tem esse poder, né, tem esse cacife de buscar lutas mais poderosas. Trazendo um pouquinho do histórico, do porquê de uma associação nacional e de onde que esse assunto me interessou tanto. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro não compunha a FENASSOJAF. A gente saiu da FENASSOJAF durante alguns anos e a gente vem trabalhando pelo retorno da federação há algum tempo. E uma das maiores barreiras que a gente via para o retorno era exatamente essa questão da representatividade da federação. A gente entendia que era mais interessante o valor que nós teríamos que pagar para a FENASSOJAF, a gente contratar um escritório de advocacia, porque a gente, de fato, aí poderia prover os nossos associados de uma defesa jurídica, que é uma coisa que falta na FENASSOJAF. Essa foi a grande razão, a gente fez uma assembleia no Rio de Janeiro para decidir por esse retorno, e a partir desse momento, particularmente, a minha associação começou a estudar esse assunto e a gente chegou na federação com portas abertas do Neemias para a gente conseguir trabalhar esse assunto. Até porque a gente entende que a função maior da FENASSOJAF, o objetivo final, na base da FENASSOJAF, é a defesa do oficial de justiça. Essa estrutura ela se mostrou superada. Hoje, eu diria que hoje, com o quadro legal que a gente tem hoje e com o histórico acumulado da FENASSOJAF e das ASSOJAFs, a gente tende naturalmente a uma conversão dessa estrutura federativa para uma estrutura de associação nacional. Assim, um breve histórico da onde eu peguei essa história e o que a gente está fazendo nesta comissão, que na verdade, uma comissão de acompanhamento e fomento da discussão da Associação Nacional. A gente teve alguns questionamentos dizendo que nós somos uma comissão e que a gente estava elaborando um projeto e que não seríamos nem o fórum adequado para isso, porque esta comissão foi formada no âmbito da diretoria, mas não, na verdade, o que a gente fez ali foi um apanhado histórico, foi um juntadão de todo o trabalho que vários colegas vêm fazendo durante anos e, de alguma forma, a gente tentou sistematizar isso de forma que a gente tivesse uma base, que a gente tivesse um material para levar para discussão agora no fórum correto, que é, no nosso entender, no Conselho de Representantes. O Neemias já adiantou que finalmente ontem, a gente teve essa sinalização de que essa matéria vai voltar a ser discutida. A gente foi atropelado, em grande parte, por essa pandemia que colocou todo mundo dentro de casa. As nossas energias acabaram sendo voltadas para as questões de busca de EPI, das situações de indenização de transporte, várias outras questões que nascem dessa grande pandemia, mas é um discurso, é um tema que a gente tem que trabalhar já há bastante tempo e agora a gente teve essa oportunidade. A primeira comissão formal que a gente viu no Conselho de Representantes, ela foi formada em abril de 2019. Assim, pelo que a gente viu lá, ela tinha como objetivo apresentar algum material, na época, na data 30 de julho, para que a gente pudesse levar esse material para apreciação do último CONOJAF. Infelizmente, essa comissão não conseguiu trazer um resultado fechado, não conseguiu trazer um material já formatado, por uma série de problemas e várias questões que também foram atropelados, mas ali a gente já tem um acúmulo teórico e já tem um acúmulo de documento que permitiu
que a gente agora tenha uma grande estrutura, que tenha um grande esqueleto para a gente negociar, para a gente discutir, né? Antes de qualquer coisa, para uma associação nacional funcionar, obviamente, ela tem que vir de uma construção coletiva. Acho que é assim que a gente entende, acho que é assim que os colegas, tanto da diretoria como todos os colegas que vêm participando e contribuindo para esse debate, pensam, né? Assim, a gente não tem absolutamente nada que está sendo proposto, nada, inclusive da estrutura que a gente pode vir apresentar aqui, que não possa melhorar e que não possa ser aprimorado, né? E para ser legítimo, todas as mãos têm que participar desse processo. E tem funcionado desse jeito, né? O Conselho de Representantes decidiu por uma ampla comissão. Então, nós teremos representantes de todos os estados trabalhando nessa matéria, né? E temos prazos definidos, temos prazos rígidos, e a gente, de fato, precisa dar uma resposta, até para a gente poder, por essa obrigatoriedade e por esse compromisso com a legitimidade, devolver essa discussão para a base, né? E na base a gente conseguir burilar, a gente conseguir melhorar um ponto ou outro que a gente possa não conseguir nessa comissão. Qual é a ideia e qual é o objetivo que a gente está tendo nesse primeiro momento? Primeiro, ver a viabilidade e ver se, de fato, essa impressão pessoal, e não só pessoal, mas essa impressão que eu ouço de vários colegas, de que a evolução para uma associação nacional é algo natural, se ela, de fato, encontra eco na base, né? Ao que me parece, sim. E mais do que isso, a gente ser capaz de identificar quais são os pontos de conflito, quais são as dúvidas que as pessoas têm e que a gente possa expor as nossas propostas, expor esse acumulado teórico que a gente tem, de forma que as pessoas não tenham dúvidas, né? Assim, não é para atropelar ninguém, o objetivo não é, de forma nenhuma, que saia alguma coisa de cima. A construção vem de base. Então, assim, quais seriam os próximos pontos? Primeiro, identificar, montar esse esqueleto, né, que a gente pode usar isso numa base do que seria um proto-estatuto, né? Eu tenho chamado, olha o nome complexo, um esboço de rascunho de projeto de minuta. A ideia é isso, é apresentar um desenho, né? E que, a partir desse desenho, a gente consiga identificar quais são os pontos de consenso, né? E nesses pontos de consenso, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar no consenso, e quais são os pontos de divergência. Identificadas as divergências, ver se a gente consegue costurar um acordo, um consenso em cima desses pontos de divergência, tá? E onde isso não for possível, que a gente apresente propostas alternativas, né? E aí nós seríamos basicamente como a gente vê aí no Congresso. Você apresenta um desenhão e determinados pontos a gente faz destaques, né? E a partir dos destaques a gente vai construindo um pensamento que seja mais comum e um pensamento que a gente consiga agradar o maior número de pessoas possíveis. A todos a gente sabe que não consegue agradar nunca, mas que seja uma construção e que a gente seja capaz de mostrar a ideia, mostrar os caminhos, mostrar os fundamentos, de forma que a gente consiga a maior base, o maior apoio possível. Questões básicas que a gente já vê que parecem como pontos de consenso. O primeiro, e o Eduardo e o Dr. Jean vão falar disso muito melhor, é a necessidade da Associação Nacional de ser capaz de defender os oficiais de justiça, os indivíduos oficiais de justiça, né? Seja numa ação coletiva, seja numa necessidade individual. Algumas das propostas que a gente tem visto como necessidade, como a gente tem visto como demanda de base, é que essa atuação ela seja feita da forma mais ampla possível, que a gente possa também, e se isso for o entendimento, atuar em questões consumeristas, que a gente possa atuar em questões previdenciárias, e certamente que a gente possa atuar na defesa daquele indivíduo nas questões de danos morais ou danos patrimoniais que nasçam da sua própria atividade. Isso aí é a base dessa ideia. E uma outra coisa que é fundamental é a ideia de que uma associação nacional ela não nasce para competir com as ASSOJAFs que hoje existem. Ao contrário. Na verdade, a ideia é que, usando os modelos que a gente usou, que a gente pensou por paradigma, e aí, sem dúvida, a ANAMATRA, e aí, sem dúvida, o Ministério Público,
é que a gente crie uma associação mais forte, que a gente crie uma entidade mais forte, que fortaleça e que permita que a SOJAF local possa trabalhar melhor. Então, assim, é você ter um corpo jurídico nacional que seja capaz de dar aquele suporte para a associação que tem menos associado, que não tem renda suficiente para contratar um advogado como o Dr. Jean. Né? Então, assim, a ideia que a gente quer é que, fortalecendo a SOJAF, usando essa formação que já é histórica, que já funciona, a gente consiga, inclusive, fortalecer aquela unidade, inclusive trazendo mais associados. Né? Assim, em alguns momentos a gente vê, não, a Associação Nacional vai acabar com as SOJAFs. Não, ao contrário. O modelo nasce exatamente para fortalecer e permitir que essa SOJAF trabalhe melhor pelo seu oficial de justiça. Essa acho que talvez seja o ponto mais bonito e seja o ponto mais relevante dessa proposta que a gente tem feito. Outras coisas também vão aparecer, assim, outras dúvidas, elas aparecem, e à medida que elas foram aparecendo, e à medida que a gente foi discutindo, a gente foi arrumando soluções específicas para os problemas que vieram. E virão muitos outros problemas. E a ideia é essa mesma. Esse espaço serve e outros momentos desse a gente vai ter para que outras dúvidas, outras questões apareçam e a gente vá solucionando. Acho que ainda tem um tempinho aqui. Vou trazer um outro problema que se fala muito, que seria a questão do financiamento da FENASOJAF. Né? Assim, a gente pensou nisso. Então, a gente elaborou, todo mundo aqui, a maior parte das pessoas, que acho que todo mundo aqui é do direito, quem não é do direito já está virando honorário, né? Que é a gente lidar com números. Mas a gente conseguiu pensar um modelo misto de financiamento que a gente tenha, usando as mesmas bases que a gente usa hoje para a FENASOJAF, ajudando nisso uma contribuição individual dos oficiais de justiça, de forma que as associações repassem praticamente o mesmo que já repassam hoje para a FENASOJAF. A gente não quebra a federação, ou no caso a Associação Nacional, e nem as SOJAFs menores. Né? E ao contrário, a partir do momento que você oferece um serviço melhor, a gente imagina que as SOJAFs, que hoje têm menos associados, possam crescer, possam se fortalecer. Essa estrutura nacional vai ser capaz de, pontualmente, ajudar uma associação que está em dificuldade, uma associação que está tendo problema com a sua base, sabe? E até mesmo uma associação que resolve se desfiliar da gente. A gente consegue, é obrigação da federação, no caso da Associação Nacional, de ir lá e descobrir o que está acontecendo, no que a gente pode ajudar, sabe? O que está faltando, o que a gente pode oferecer para que você possa oferecer o melhor serviço para o seu associado, né? E várias outras questões, assim. Então, acho que a gente vai abrir no finalzinho, o tempo está acabando, a gente abre no finalzinho para perguntas, mas grande parte das dúvidas que vão surgir por aqui, a gente já vai conseguir responder hoje mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Pietro. Registrar a presença aí de muitos oficiais de justiça, das SOJAFs, inclusive, que estão assistindo nesse momento, enviando vários comentários lá aqui no nosso canal do YouTube, né? Eu vou passar a palavra agora para a Paula, a presidente da SOJAF, para a gente realocar aí para o segundo bloco, para a gente falar sobre as questões jurídicas que envolvem a Organização Nacional dos Oficiais de Justiça. Paula. No início, na apresentação, eu usei uma palavra que é restrito, não é? Então, a restrição de que eu falei é a restrição jurídica que uma federação tem quanto à representação de seus associados, que não podem ser pessoas físicas. Ocorre que não é uma ASOJAF quem está cumprindo um mandado sem um EPI, é um oficial associado àquela SOJAF. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo Virtuoso, Dr. Jean, para falar sobre essas implicações jurídicas, as limitações e, ao final, o que cada um de nós quer saber. Seria possível uma associação nacional nos representar da maneira ampla e restrita como nós não só desejamos, como precisamos?
Seu microfone está fechado, Eduardo. Bom, eu já tinha dado boa tarde no início, eu volto agora já de uma maneira mais formal, né? Agradecer a Paula pelo convite, né? Mais uma vez estamos aqui junto aos colegas de todo o Brasil, né? Para dar minha humilde, né, colaboração, né? Mas como ajuda assim a esclarecer os colegas e dar mais informações. Então, eu parabenizo a iniciativa da SOJAF Minas Gerais, que tem sido pioneira, aliás, em várias iniciativas. Boa tarde, presidente Luiz, boa tarde, colega Pietro, de direção, ao Zombon, Renato, e, finalmente, ao doutor Jean. Doutor Jean, é com muito prazer que eu estou agora, vou dividir esses minutos com o senhor. Vamos aproveitar e para ouvi-lo, né? E eu vou procurar falar o mínimo, porque o senhor tem muitas informações, com certeza, para nos prestar. Mas só antes de passar a palavra ao senhor, na realidade, as palavras do Neemias e do Pietro já anteciparam muitas coisas que, talvez eu diria, já inclusive abordaram os aspectos jurídicos, né? E que foram importantes esses esclarecimentos, né? Mas não quer demais, né, a gente tornar a falar algumas coisas. Nós, da federação, nós temos atuado muito junto a conselhos superiores, né? Conselho da CSJT e o CJF, e vamos começar, temos a intenção de tomar algumas iniciativas no CNJ também. Também há necessidade, nós já identificamos, de atuar no TCU. Né? Vocês sabem, né, que eu, né, como diretor jurídico, né, e outros colegas também, já visitamos o TCU em razão desses questionamentos que estão sendo efetuados, né, em razão da retribuição cumulativa da VPNI com a GAI. Né? Isso todos conhecem, está sendo amplamente divulgado. Essa questão da falta de representatividade, muitas vezes a gente ouve uma expressão assim, cochilo. Às vezes os tribunais cochilam e não percebem isso, né? E às vezes até se consegue levar adiante, né, uma ação. Mas no TCU, não, eles são muito atentos. Recentemente, numa das últimas visitas, que nós já identificamos a necessidade de atuarmos no TCU, né? O assunto não é VPNI-GAI, mas nessa questão específica. Mas já fomos alertados, assim, né, entre linhas, por eles mesmos, quanto a essa questão da legitimidade. Né? Uma outra coisa que às vezes até me deixa constrangido, nós seguidamente noticiamos, né, prestamos informações, né, através do nosso site, e eu vejo, por exemplo, que os colegas aposentados, eles têm uma expectativa, sabe? Eles têm uma expectativa muito grande em relação a nós, né? Eu já identifiquei isso. Os aposentados, eles inclusive nos mandam materiais, eles colaboram, né? Nós temos colegas aposentados muito bem preparados, muito experientes, que já estudaram, né, bastante, não só esse assunto, mas diversos assuntos, né, que nos mandam materiais. Né? E quando nós temos que dizer para o aposentado, olha, a nossa atuação vai ficar mais ou menos por aqui, é limitada. Né? O senhor vai ter que contratar um advogado, o senhor, a senhora, né? Ou então o senhor terá que se associar, né, ao sindicato, né? Ou a associação, preferencialmente a nossa associação, mas o sindicato, eles têm estruturas melhores e maiores em alguns locais, né? Evidente, né? Em outros nós temos estruturas muito boas, mas nem todas as associações têm, né? Então, a gente diz, vocês vão ter que... Ou o senhor constitui um advogado, né? Quando o senhor
for notificado, né, pelo TCU, ou o senhor se associa, então, à nossa associação, e a nossa associação, por sua vez, poderá impetrar um mandado de segurança coletivo, tal, né? Enfim, por outro lado, nós sabemos que muitas das nossas associações não têm uma estrutura jurídica, né? Isso é fato notório, não preciso estar falando, todos sabem, nós não desconhecemos isso. Dentre as quase 30 associações que são filiadas à Fundação JAF, somente 2 ou 3 que têm uma estrutura, eu diria assim, boa, né? Em condições de levar adiante ações coletivas. A maioria não os tem, né? E nós estamos preocupados com essa minoria, né? Essa é a situação, né? Por isso que é importante uma entidade com capacidade atuatória, né? Capacidade não só de atuar, mas como se defender, né, os interesses dos oficiais de justiça brasileiros, né? Tanto em ações ordinárias coletivas, né, ou mandados de segurança coletivos, mas que isso o doutor Jean depois vai melhorar o que eu estou dizendo, né? Eu poderia também exemplificar dizendo, né, além dessa situação da VPNIGAI que eu acabei de referir, tem essa questão da VPNIGAI, ela atinge ativos e inativos, né? E talvez até numa proporção muito grande dos inativos, né? Com quem eu disse, nós temos uma preocupação muito grande e sentimos esse constrangimento em dizer que não podemos assisti-los, né? Mas, além dessa questão, uma questão muito atual é essa questão dos EPIs, né, equipamentos de proteção individuais, né, que nós tivemos que, através do escritório do Dr. Jean, né, enviar uma minuta de mandado de segurança para que as associações contratassem um advogado e ingressassem em juízo na defesa de seus associados, né? Ao passo que, se nós tivéssemos a Associação Nacional, nós mesmos faríamos isso, não precisaríamos distribuir, né, para cada associação, para que cada associação ingressasse, né? Olha o pool de ações, olha quantas ações nós teremos, né? Além disso, teria a situação nos tribunais regionais, né, nos tribunais superiores e no TCU, como eu referi, né? Bom, em linhas gerais, é o que eu tinha a dizer, né? Porque muito já foi dito pelo brilhante exposição do presidente Neemias e do meu colega Pietro, de diretoria, e muito vai ser dito agora pelo Dr. Jean e depois pelo Renato e o Zambon. Então, eu passo a palavra agora ao Jean, que certamente vai nos brindar aí com a sua experiência e seu conhecimento. Boa tarde novamente. Antes de tudo, lembrar o prazer que é estar com os senhores e senhoras. Lembro que a última vez que estivemos juntos foi no Corojaf de Gramado. Corojaf de Gramado, onde pude ter o prazer de estar fisicamente presente se bem me lembro, com todos que estão aqui agora virtualmente. É uma pena que tenhamos que fazer essas reuniões virtuais, embora sejam uma facilidade. A pandemia nos priva do convívio pessoal, que é sempre prazeroso, e alguma coisa certamente estamos perdendo aqui pela internet. Preferi estar com vocês, discutindo pessoalmente esse assunto que é tão importante. A organização associativa ou a organização sindical são aspectos estruturais da luta dos trabalhadores, dos servidores.
faltando uma organização eficaz ou bem adaptada à realidade da luta de vocês, falta a própria luta. Né? Faltam os elementos, as armas para essa luta. Então, nosso escritório tem muito cuidado em tratar desse assunto. Embora atuemos exclusivamente para os servidores públicos, isso pode parecer que atuemos em poucos temas, o que não é verdade, atuamos em muitos temas, porque os servidores públicos têm sempre muitos temas para a nossa atenção. O principal tema que tomamos mais cuidado é justamente o da organização associativa, organização sindical, a liberdade que os senhores têm para se organizar e para definir e levantar suas próprias bandeiras e como vão tocar todas as outras lutas. Então, é com muito cuidado que a gente opina e age nesta matéria. Mas, ouvindo todos novamente, vejo que, na verdade, pouco posso colaborar, porque todos estão, parece, com as informações e bem amadurecidos nesse debate que, desde a fala do Neemias, percebo que ele já é de décadas, né? As associações e os oficiais resolveram, em algum momento, criar uma federação das associações e agora se questionam se, agora ou no passado mais recente, se questionam se essa é a melhor forma de se organizarem para todas as outras lutas. E a deliberação da categoria, ela pode, em si mesma, se transformar numa luta, né? A montagem da associação ou dos sindicatos, eu vi que alguns, né, insistem nesse debate, outros sindicatos, isso pode ser, em si mesmo, uma luta, e é uma luta, né? Esse debate em si já demonstra que não há apesar da certa simpatia entre todos, há uma dúvida, uma luta, pelo menos interna, né, para saber qual o melhor modo de nos organizar. E nesse tema, então, me parece que o mais importante do que eu falar, o mais importante é ouvi-los. Porque uma ou outra forma de organização vai ter vantagens e desvantagens jurídicas. Mas também haverá vantagens e desvantagens econômicas, políticas, afetivas até. Então, o que eu conclamo, senhores e senhoras, é para que atentem não apenas ao aspecto jurídico. Eu sei que não foi por menos que trouxeram um advogado para esse debate sobre a importância das questões jurídicas, mas há mais do que isso. O jurídico pode apenas dar a forma da organização desta categoria, mas o conteúdo será dado pela própria categoria e pelos seus dirigentes. Então, não vamos, isso que eu peço, não vamos dar tanta atenção ao que eu falar, mas mais atenção ainda ao problema em si, da forma, sobre os outros aspectos envolvidos nesse problema. Bem, a minha intervenção, como digo, na verdade, mais esse alerta, né, para não nos atrelarmos à forma jurídica e esquecermos o conteúdo da luta de vocês por trás, mas, ao mesmo tempo, a forma traz algumas preocupações. Eu vou tentar externar quais são as minhas preocupações, mais que talvez vocês já saibam, que são as primeiras. Primeiro, há dois grandes modelos. O modelo associativo, que é o que hoje estamos, e o modelo sindical,
que eu posso, se for do interesse, continuar e falar sobre ele. No modelo associativo de organização dos trabalhadores e servidores, os empecilhos são poucos, os empecilhos jurídicos são poucos, porque nesse âmbito vigora a liberdade de criação deste ente coletivo que é a associação. Então, como não há restrição constitucional, como há no outro modelo, no modelo sindical, como não há a exigência de unicidade, podem haver as associações dos tipos mais variados e dos âmbitos mais diversos. Então, as associações estaduais, regionais e até as nacionais, elas podem conviver sem nenhum empecilho. Uma ou outra, ou duas, ou três, ou dezenas convivem pacificamente sob o ponto de vista jurídico. Uma não pode impedir a existência das outras. Aliás, ninguém pode impedir a formação desses entes coletivos. Então, aí já há uma facilidade nesse modelo associativo, que não encontramos no modelo sindical, porque ainda no Brasil, em decorrência da Constituição de 88, vigora o princípio da unicidade, que impede que dois sindicatos representantes da mesma categoria convivam no mesmo ambiente, no mesmo âmbito territorial. Né? Então, a deliberação, a eventual deliberação por se criar uma entidade sindical vai já esbarrar em outras entidades sindicais que já existem no território nacional, representados por sindicatos gerais da categoria de servidores do Poder Judiciário no Brasil inteiro. Então, este modelo de organização sindical já tem este empecilho, que é importantíssimo, que é o da unicidade sindical. O que no modelo da associação não há. Parece bem óbvio, mas eu acho que é preciso ser dito isso. Talvez os diretores que participam da mesa não tenham isso, obviamente, bem claro, mas nem todos têm. Dirão alguns que, poxa, mas não existem sindicatos, e aqui mesmo em Brasília, onde estou, de oficiais e sindicatos dos servidores do Poder Judiciário Federal que estão convivendo? Sim, mas a convivência me parece que ela decorre de uma ausência de impugnação da criação do seu outro sindicato. Uma vez que se impugnar, essa representação que parece ser dúplice hoje, ela deixa de existir. Essa duplicidade de representação. E haverá uma luta e alguém vai ter que decidir quem representa, afinal de contas, os oficiais de justiça. Essa discussão aqui não houve. É uma discussão longa e que pode desgastar uma ou outra entidade, porque a luta ela consome recursos, ou pelo menos tempo. Bem, vou me ater mais, então, a esse modelo de associação em que a unicidade não vigora. Nesse modelo, nós temos alguns limites, né? Por exemplo, a federação de associações que hoje existe, falta a ela legitimidade para representar, ou, como diriam em outros âmbitos, substituir as pessoas associadas pelas associações. A federação que congrega associações não pode ultrapassar a barreira das associações para diretamente representar a pessoa do oficial de justiça. A federação tem um papel político, atua nos conselhos, atua perante o Tribunal de Contas, como disse Eduardo, nos lembrou, atua perante o Congresso, tem ampla atuação política, mas na atuação jurídica, processual, perante o Poder Judiciário, lhe falta essa legitimidade para falar diretamente em nome dos oficiais de justiça, porque legítimos para isso são as associações.
não falta, e, portanto, a Federação das Associações é legítima para fazer o controle de constitucionalidade perante o Supremo. Por vezes esquecemos isso. Hoje, a FENASSOJAF tem legitimidade, sim, para atuar perante o Supremo Tribunal Federal mediante controle de constitucionalidade. É uma atuação difícil porque faltam outros elementos desta legitimidade, como a pertinência temática, requisitos novos que volta e meia o Supremo levanta contra a legitimidade de associações de classe de âmbito nacional, como, por exemplo, a própria AJUF, por vezes, não consegue representar os juízes federais numa ação direta porque ela diz respeito, por exemplo, a toda a magistratura do Brasil. A FENASSOJAF faltaria, por exemplo, legitimidade para atuar numa causa de interesse geral dos servidores públicos, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a emenda 103, porque aí o tema é tão transcendente que diz respeito a todos os servidores, e nisso o Supremo criou um novo requisito para a legitimação que a federação não atingiria. Mas, se o problema diz respeito a oficiais de justiça federais, a federação, como hoje funciona, ela tem legitimidade para o controle concentrado de constitucionalidade, embora não tenha, como disse antes, legitimidade para atuar em nome e substituição, representação da própria categoria dos oficiais em última instância. Muitos dirão que as federações ajuizaram muitas ações coletivas e outras associações, e que conseguiram, por várias vezes, esta legitimidade. Mas sim, como diz Eduardo, por conta de cochilos da outra parte, por conta de cochilos do Poder Judiciário. Mas não é uma via que podemos contar, e essas causas são tão importantes que não podemos contar com o cochilo alheio. Então, não é bem nítido que não podemos arriscar nesse âmbito das ações coletivas. Já uma associação, como é a associação, a SOJAF de Minas, tem sim essa legitimidade, e que concorreria com a legitimidade da eventual associação nacional. Pois bem, há uma limitação no modelo associativo que não podemos ignorar, seja ele regional, estadual ou nacional, é de que, nas ações coletivas, a associação representa apenas e tão somente os associados que concederam autorização para o legislamento da ação, seja uma autorização pessoal ou uma assemblear, daqueles que estiveram na Assembleia. É uma limitação importante que todas as associações têm, e esta sugestão da Associação Nacional não seria diferente. Então, este modelo de associação, ele nos traz uma certa flexibilidade, né? Menores restrições, mas, ao mesmo tempo, nos traz restrições que o modelo sindical também não apresenta, né? Ao passo que o modelo sindical tem uma restrição gravíssima, que é da unicidade. Essa unicidade é uma restrição bem grave, porque um sindicato nacional dos oficiais de justiça certamente seria impugnado, se não por todos, a tentativa de registro seria impugnado, se não por todos, mas pelo menos a maior parte dos sindicatos dos servidores do Poder Judiciário que hoje existem e convivem pacificamente com a federação. Obviamente, os sindicatos impugnariam. A impugnação tempestiva perante o Ministério, hoje o Ministério da Justiça, onde acontece o registro sindical, de um apenas sindicato desse, impediria a concessão do registro, que teria que ser resolvido mediante uma disputa perante o Poder Judiciário da ação de um ou de outro sindicato para ser resolvido. Ou seja, uma limitação bem grave que já nasceria
de um parto a fórceps, né? Forçadamente teríamos que criar esta entidade, ao passo que as associações, ainda que nacionais, não teriam essa limitação. Então, e ainda teríamos que enfrentar um debate que é um debate jurídico bem difícil, que é saber se os oficiais de justiça são ou não uma categoria. Veja, eu não estou dizendo, não estou fazendo a pergunta se vocês são ou não uma carreira. O que temos bem claro é que vocês são uma especialidade, lá nos termos da 11.416 de 2006. Não sabemos se são uma carreira. Mas não é essa a questão. A questão é saber se vocês são uma categoria. Aí nós vamos para o âmbito da consolidação dos leis do trabalho para saber isso. E dependeríamos de uma decisão de um juiz do trabalho. Para saber se são categoria ou não. Não vou entrar nesse debate, porque é um debate bem difícil. Gostaria só de pontuar estes empecilhos, né? Porque advogado, antes de tudo, advogado do diabo, né? Antes de tudo, cria... Não que eu me orgulhe disso, mas antes de tudo, nós criamos empecilhos para vocês pensarem e para vocês, dentro da criatividade política que vocês têm, pensarem qual o melhor caminho para a organização. Eu não posso lhes dizer qual é, porque eu sou apenas um advogado. E eu apenas consigo criar obstáculo para vocês deliberarem qual o melhor caminho. E vocês, tenho certeza, como até hoje já provaram, vocês conseguem ter as melhores decisões e definir qual a melhor estratégia e forma de organização de vocês mesmos, dos oficiais de justiça. Eu não tenho muito mais a dizer, fico à disposição para as perguntas. Sei que chovi no molhado, mas a minha preocupação é bem grande com esse tema. E fico à disposição. Agradeço, espero que não tenha passado do meu tempo, Caroline. Obrigada, doutor Jean. O Rodrigo só comentou de novo que a federação sindical, como substituta processual, ao que consta, poderia sim nos representar em nível nacional. Não sei se o senhor quer comentar a respeito. A federação sindical, eu não vi, é isso? Ele usa esse termo, a federação sindical. Não, nenhuma, nem outra, nem a federação no modelo de associação, nem a federação de sindicatos tem legitimidade para representar os oficiais de justiça. Assim como o FENAJUF não tem essa legitimidade, federação... Tem casos emblemáticos, né? Federações de policiais rodoviários federais e federações de policiais federais que foram nossos clientes do nosso escritório, por isso que eu disse que os casos são emblemáticos, que tentaram, antes da nossa assessoria, essas ações das federações sindicais, tentaram representar as categorias diretamente. Obtiveram êxito onde houve cochilo, mas no grosso não conseguem este êxito. Então, não há diferença de a federação ser associativa ou sindical, porque nenhuma nem outra conseguem representar diretamente os associados, que são os oficiais de justiça. Obrigada. O Edi Marcelo também fala que o doutor Jean está demonstrando que se trata de uma categoria profissional, né? No caso, os oficiais de justiça com especificidades. E o Isaac, ele coloca que as associações podem entrar com mandados de segurança coletivo e que isso restringe a atuação. Então, ele chama a atenção aí para a questão de se modernizar o modelo de atuação da FENASOJAF. Lembrando que as pessoas que estão assistindo podem encaminhar suas perguntas aqui pelos comentários ou através do Facebook da SOJAF Minas, ok? Vamos passar, então, para o terceiro e último bloco desse debate sobre a organização nacional. Passo a palavra aí para a presidente Paula. Eu vou sair. Uma das frases que vai ficar
habitando o meu pensamento, a minha reflexão e o meu sentir, é essa de Dr. Jean. Somos uma categoria de modo a pleitearmos uma representação sindical? Pois bem, nós já ouvimos o histórico, ouvimos as ações da FENASOJAF, nós já dialogamos sobre as implicações jurídicas, mas agora é bom ouvir a fala das pessoas que refletem, pensam, as pessoas que seriam atingidas por uma mudança. Então, nós convidamos nossos queridos Renato Cherfan e Zambon para dialogar sobre as impressões, sobre o ponto de vista do oficial de justiça. Com a palavra, Renato. Opa, pessoal. Boa noite, colegas. Obrigado à SOJAF Minas Gerais pelo convite e todos os colegas aqui, pelas pessoas que estão nos assistindo. Pois bem, prezados, a necessidade de se criar uma associação nacional, ela se faz premente, né? Muito em razão do cenário desafiador que nos é presenciado, né, de retirada de direitos. Então, é necessário, é urgente que nós tenhamos essa organização para que nós possamos, de uma forma unificada, uma forma coletiva, rechaçar qualquer perda de direito, né? Para que nós possamos ter um jurídico unificado, que possa nos representar do ponto de vista administrativo, que possa nos representar do ponto de vista judicial e que possa também, né, que possamos selar acordos do ponto de vista nacional que favoreçam o uso oficial de justiça como um todo, para que nós tenhamos um seguro a um preço razoável, para que nós tenhamos a compra de um veículo com desconto interessante, para que nós firmemos convênios variados e que resplandeçam essa nossa união nacional e coletiva. Tá? Então, essa organização associativa, ela vai permitir justamente essa unificação a nível nacional. Entretanto, a gente tem alguns pontos e contrapontos que nós precisamos colocar, certo? Então, quais são os gargalos que a gente verifica na base, né? Do ponto de vista dos oficiais de justiça? A receptividade é boa, né? Principalmente nas ASOJAFs menores, nas associações menores que não têm condições de contratar um jurídico próprio. Então, é uma receptividade muito boa, né? Quando nós chegamos com essa possibilidade de criar um jurídico nacional. Entretanto, existem gargalos que a gente precisa equacionar. Quais são? O que se vai fazer com relação à representação das associações do ponto de vista coletivo na Associação Nacional? Como vai se dar esse equacionamento? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é como nós iremos fazer com o patrimônio das ASOJAFs? A manutenção do patrimônio da ASOJAF, essa desvinculação da Associação Nacional. Porque se você vai criar uma Associação Nacional dos Oficiais de Justiça, como vai ficar a capilaridade das associações? Como vai ficar a ligação com a Associação Nacional? Esse é outro ponto. Então, partindo desse pressuposto, outro ponto é o modelo que nós queremos adotar. Como o doutor Jean falou, nós temos duas possibilidades associativas a nível nacional. Nós temos um modelo puro associativo e nós temos um modelo sindical. O modelo puro, ele parte do pressuposto que a legitimação extraordinária, ela se dá por meio da representação. Então, a representação pressupõe que você está litigando em nome alheio, um direito alheio. Ao passo que a substituição processual, que é peculiar ao sindicato, ela pressupõe que você está trabalhando com nome próprio, um direito alheio. Então, o que isso implica? Implica que, numa eventual improcedência da demanda, o sindicalizado, o substituído, ele pode, individualmente, interpor uma novel ação sem prejuízo de uma coisa julgada pela improcedência. Qual é a dificuldade de se criar um sindicato? É a questão, como o doutor Jean falou, da unicidade sindical. Mas, aproveitando o que a colega Paula falou, será que o oficial de justiça não representa uma categoria profissional diferenciada?
Eu tenho para mim que sim, nossas peculiaridades são distintas, que fazem com que nós tenhamos necessidades distintas dos demais colegas. Isso pode causar um arrepio à unicidade sindical tradicional do Poder Judiciário Federal. Entretanto, creio eu que nós possamos equacionar essa situação do ponto de vista federativo, né? Do ponto de vista da federação. Entretanto, a questão dos embates jurídicos, de legitimidade que isso vai gerar, também é algo que nós não podemos desprezar, até porque precisamos ser eficientes. Nós precisamos criar essa associação nacional que há muito tempo vem se discutindo de uma forma premente, urgente. Nós temos essa necessidade. Então, assim, sobre o meu ponto de vista, colegas, que eu compartilho com vocês, que existe essa necessidade de nós criarmos a associação nacional. Isso se faz necessário nesse momento, e nós estamos numa encruzilhada. Nós temos 2 caminhos a seguir. Entretanto, creio que nesse primeiro momento, o ideal realmente é nós fazermos uma criação de uma associação nacional pura, para que nós possamos amadurecer no futuro uma eventual criação de sindicato. São esses breves apontamentos aqui que como coordenador regional da federação, como presidente aqui de uma entidade de classe associativa e como oficial de justiça, compartilho com vocês. Obrigado. Vamos passar, então, agora para o João Paulo Zambon, que é o representante da SOJAF 15 Campinas. Boa tarde, Zambon. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Eu fiz algumas anotações a respeito da criação de um sindicato nacional, mas o doutor Jean foi certeiro, foi tão claro que não tenho mais o que dizer. A única coisa que eu posso acrescentar é o seguinte: existem hoje 29 sindicatos filiados à FENAJUF. No caso de uma criação de um sindicato nacional, os oficiais de justiça teriam que enfrentar, esse sindicato nacional terá que enfrentar, se não 29, mas uma grande parte aí de contestações de sindicatos, e isso vai inviabilizar o funcionamento da entidade. Eu creio que não seja essa a ideia, né? Estamos aqui para discutir todos os temas, mas eu creio que o sindicato nacional, no momento, e essa discussão também, como disse o Neemias, não teria que ser por dentro da FENASOJAF, teria que correr por fora, teria que ser uma iniciativa dos oficiais de justiça, não da FENAJUF. Tá? Passando um pouco aqui para a questão da Associação Nacional, ou o nome que venha a ser utilizado, ainda não há um nome de consenso. Nós fizemos já o debate aqui na SOJAF 15, isso já faz uns 2 anos, foi antes do Congresso do Piauí, e aqui foi aprovado, os oficiais de justiça aprovaram essa criação dessa associação, e tem alguns pontos que são favoráveis, nós não conseguimos enxergar pontos desfavoráveis, tá? Hoje, falar um pouquinho da questão da FENASOJAF, para quem está nos assistindo aí, às vezes não sabe como é a organização associativa dos oficiais de justiça avaliadores federais, ela é realizada nos estados pelas suas associações regionais. E essas associações, elas unidas, filiadas, formam a FENASOJAF. Então, a FENASOJAF é uma federação de associações, uma federação de pessoas jurídicas que representa 24 associações regionais hoje. Apesar do estatuto da FENASOJAF prever a representatividade das associadas e seus respectivos filiados, como já foi esclarecido aqui, o STF não entende dessa forma, não entende que a FENASOJAF possa representar diretamente os filiados. Esse seria um óbice aí. Hoje, a FENASOJAF ela tem como órgãos representativos o Conselho de Representantes, que é formado pelo presidente ou por um representante de cada entidade, de cada associação regional. Nós avaliamos a possibilidade da manutenção de um conselho de representantes na Associação Nacional. Estou usando o nome Associação Nacional para ficar de mais fácil compreensão. A diretoria executiva e coordenadorias regionais, eu creio que há possibilidade, a gente enxerga essa possibilidade de continuidade.
e a Assembleia Geral, que é o órgão máximo deliberativo, no caso da FENASSOJAF, onde votam somente os delegados. Os delegados, eles são eleitos em assembleias gerais efetuadas nas associações regionais. São 6 delegados por entidade. Então, são 24 associações, 6 delegados cada, são 144 pessoas votando. No caso da eleição da FENASSOJAF, no caso de alteração estatutária e deliberações durante o Congresso. A gente enxerga que a criação ou alteração, transformação em associação nacional, vai melhorar essa participação dos oficiais de justiça. Algumas entidades questionam a questão do voto, que poderia enfraquecer aí algumas associações com menos filiados, né? Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que, inclusive, se houver uma aprovação do voto eletrônico, nós podemos ampliar a participação democrática dos oficiais de justiça. Hoje, nós temos muitos oficiais que não conseguem participar do Congresso, seja por questões financeiras, por questões logísticas, por questões familiares, não é? E a votação eletrônica vai suprir isso. Nós vamos ter a participação de muito mais oficiais tomando deliberações que lhes dizem respeito. Eu creio que essa questão do voto, apesar de haver um certo questionamento de algumas entidades, mas voltando à questão sindical, o voto é direto, né, aqui e na questão sindical também. Então, se há um empecilho de algumas entidades criticarem aqui a forma de voto, é a mesma utilizada na forma sindical. Todo associado tem direito ao voto. E o voto é assim, gente, na nossa associação, na associação de cada um, os oficiais de justiça têm direito a votar. Nada mais justo que ter o direito de votar também numa entidade de âmbito nacional. Acho que isso melhora a representatividade, pode incluir, pode englobar, vamos chamar esses oficiais para participarem das decisões. Aqui na SOJAF 15 nós já estamos em alteração estatutária, agora com essa questão aí da pandemia foi suspenso um pouco esse processo. Nós vamos aprovar a questão do voto eletrônico, do voto à distância, nós queremos a participação dos oficiais, e muitas vezes a distância impede que eles estejam em uma assembleia presencial. Então, acho que é importante realmente essa questão do voto. Além dessa questão do voto, além da questão da representatividade, eu acho que quanto maior a participação, a gente chamando os oficiais para estarem juntos, ajuda muito, a pessoa está participando, ela tem interesse de saber o que está sendo debatido ali, não é? A gente também imagina que vai facilitar o acesso dos oficiais a ações judiciais em nível nacional. Isso é um grande facilitador, e para as entidades que também com poucos afiliados, que não têm um jurídico, isso vai ajudar, vai dar um respaldo para o oficial de justiça, ele vai se sentir mais protegido, vai participar mais até da sua entidade regional. E temos também uma boa perspectiva em relação a convênios, né? Porque hoje, por ser uma entidade que engloba entes, pessoas jurídicas, fica muito difícil de você fazer um convênio, né? Não tem como as empresas fazerem convênio com pessoas jurídicas que não tenham filiados, pessoas físicas. A gente imagina que, aumentando aí o número de associados, os associados sendo pessoas físicas, vai dar um volume grande de associados, 3 mil, 4 mil, 5 mil. As próprias empresas, elas terão interesse na realização de convênios com a gente. Então, essa questão aqui na SOJAF 15, a gente vê com bons olhos, a gente vê, inclusive, como um respaldo para uma grande parte das associações, para os oficiais de justiça, a nível nacional. Então, para nós, a gente realmente imagina que, de momento, a gente está vendo os prós, tá? Contra, realmente, de momento, a gente não está enxergando quais seriam os pontos contrários a isso. Hoje, a FENASSOJAF, com as limitações estatutárias que tem, desenvolve um trabalho de excelência, um trabalho que o pessoal está fazendo ótimo, de representação perante os conselhos, em Brasília, até no STF, mas a gente imagina que essa transformação, essa criação da Associação Nacional vai dar muito mais legitimidade e nós vamos conseguir trabalhar de uma forma melhor. É isso, muito obrigado.
Obrigada, Zambon. Tem uma pergunta aqui, né, que foi feita pelo YouTube. Deixa eu só localizar ela aqui, por favor, gente. Do Francisco José Bezerra de Aquino. Ele fala que o Ministério do Trabalho já expediu mais de 10 cartas sindicais para sindicatos de oficiais de justiça estaduais. Uma prova de que somos uma categoria funcional diferenciada. Doutor Jean, gostaria de responder, comentar a respeito? Boa noite, Francisco. Eu não questionei se os oficiais... Quer dizer, eu não neguei que os oficiais de justiça são uma categoria diferenciada. Eu levantei uma dúvida, e eu não me referi aos estaduais, eu me referi aos federais, inclusive citei a Lei 11.416. A questão de saber se essa especialidade da lei federal leva à configuração de uma categoria. Também não respondi, também não quero responder, porque é realmente uma dúvida que persiste. Quanto aos oficiais de justiça estaduais, aí sim, cada especialidade, cada carreira pode ou não constituir uma categoria, a depender lá das condições próprias de cada uma dessas categorias ou não. Conheço, sim, quase todas essas cartas sindicais que são referidas. E não desconfio delas, não. Eu posso fazer um comentário, Carol, sobre isso? Eu queria fazer um comentário e dizer o seguinte: se nós retrocedêssemos hoje a 1992, quando a organização do judiciário, dos trabalhadores do judiciário começou, e nós optamos pela criação da FENAJUF, dos sindicatos gerais, isso poderia ser válido, a gente discutir a criação de um sindicato nacional naquele momento de oficiais de justiça. Eu participei da criação da FENAJUF e, na época, houve um esforço muito grande para se juntar federações que estavam sendo criadas por justiça especializada. Então, tinha a Federação dos Trabalhadores da Justiça do Trabalho, que era a FENASTRA, já existia a Federação da Justiça Eleitoral, que era a FENASERJ, estava para se criar uma Federação da Justiça Federal e Militar. Nós conseguimos criar a FENAJUF, mesmo contra vários estados que até se retiraram no Congresso de Fundação, porque não concordavam com esse esvaziamento das federações por ramo, e criamos a FENAJUF. Naquele momento, a FENAJUF se consolidou, alguns anos depois, com os planos de cargos e salários, com a criação e a melhoria até salarial que nós conseguimos obter através da FENAJUF. E nunca se discutiu a criação de sindicatos por especificidades dentro do Judiciário Federal. Porque, se fosse isso, nós teríamos o Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça, o Sindicato Nacional dos Técnicos Judiciários, o Sindicato Nacional dos Analistas, e houve já uma tentativa nesse sentido que foi rechaçada pela Justiça. No caso do Sindicato Nacional dos Analistas Judiciários, é bom que se diga. Então, eu acredito que a história dos oficiais de justiça avaliadores federais e da organização dos trabalhadores do Judiciário Federal é diferente da história da organização dos trabalhadores dos judiciários estaduais. Eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, aqui tem uma associação de oficiais de justiça estaduais, a associação que é a maior entidade de representação de oficiais de justiça do mundo. Tem 6.000 filiados. E aqui tem um sindicato. Quem representa muito mais os oficiais de justiça aqui é a associação e não o sindicato. O sindicato foi apenas criado e praticamente inexiste. E, aliás, não tem só um, não, tem 2 sindicatos de oficiais de justiça estaduais aqui em São Paulo, que não existem na prática. Então, essa questão depende muito mais de outros fatores, não apenas da questão da autorização, enfim, da chancela governamental. Fato é que, se nós não tivermos, e um dia nós tivermos pluralismo sindical, não tivermos mais a unicidade sindical, pode ser que aí sim se volte a discutir, aí possam ser criados livremente sindicatos, quem bem quiser se cria sindicato e disputa, vamos dizer assim, dentro dos trabalhadores, quem é que representa melhor. É isso que eu queria acrescentar. O Zambon quer fazer uma colocação, depois eu vou passar para a Paula. Sim, enfatizar essa questão das cartas sindicais estaduais,
que até onde a gente sabe, os oficiais de justiça estaduais ainda mantêm o cargo. Mas também existem alguns estados que extinguiram o cargo de oficial de justiça. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões de fazer esses tipos de comparativo, aqui deu certo, ali não deu, como é o caso do sindicatos oficiais do Distrito Federal, que talvez por um cochilo ou por uma falta de contestação, ou não sabemos exatamente o motivo, eles conseguiram a carta sindical. Não quer dizer que um sindicato nacional ou que outro sindicato vá conseguir em outro estado. Isso depende muito da contestação do sindicato local. Isso, para complementar, quero dizer o seguinte, que nós, inclusive, não temos o cargo de oficial de justiça. O nosso cargo é analista judiciário. Nós somos especialidade oficial de justiça avaliador federal e ainda há até uma certa quantidade de oficiais de justiça que são contra o retorno do cargo, porque nessa estrutura teria que acrescentar, a gente sairia da classe aqui, sairia do analista e viria para oficial de justiça. Alguns oficiais entendem que isso seria um isolamento que não seria bom para nós, porque seria interessante a gente se manter aí. Se acham assim, você imagina, a nível nacional, a gente criar um sindicato próprio para a gente sair da estrutura judiciária hoje como um todo, não é? Eu acho que a gente está... É uma discussão válida, mas eu acho que a gente enfraquece, parte para o enfraquecimento da categoria. Nós estamos numa situação hoje que a gente tem que somar, a gente não pode dividir, tá bom? Obrigado. Vou passar, então, para a Paula, presidente da SOJAF, para ela dar sequência aí a algumas perguntas que chegaram. Paula? Nós já estamos chegando ao final, infelizmente, da nossa live debate. E aí eu quero pedir para que, se algum dos debatedores quiser fazer comentários sobre algum argumento do colega debatedor, e aí que se manifeste, por favor. Mas antes disso, eu vou ler a pergunta da Elimara Cardoso, que é uma das diretoras da SOJAF Minas. Ela pergunta para o doutor Jean. Doutor Jean, poderíamos transformar a FENASOJAF em associação? Acredito que é associação nacional, né, que ela se refere. Quais os caminhos e como ficaria? A FENASOJAF, na verdade, é uma associação, né? Não pode esquecer isso. Embora o nome seja Federação das Associações, ela é e tem a personalidade jurídica de uma associação. Então, a FENASOJAF já é uma associação. Eu acho que ele quer saber se podemos modificar a constituição dessa associação, né, para ela não ser mais uma associação de outras associações, para passar a ser uma associação de pessoas oficiais de justiça. Eu acho que a questão é essa, Delimar. Assim, porque ao fazer essa transformação, ela perde a própria natureza, né? As atuais associações deixariam de ser associadas para admitir a associação de outras pessoas. Eu acho que ela se extingue nesse momento. Então, me parece que um caminho mais adequado é uma refundação, né? Uma criação de uma nova associação para não desvirtuar, porque esta nova associação, não de associações, mas de pessoas, muda completamente a natureza da FENASOJAF. E ela deixa de ser quem ela é. Aproveitando, doutor Jean, para perguntar, mas ela poderia ser também uma associação. Também uma associação. Também. É o que eu ia dizer agora. É outra coisa. Ela se manteria uma associação de associações e poderia se agregar a ela outros tipos de associados, que seriam os oficiais de justiça, pessoas físicas. Aí ela não perde esta natureza original, ela agrega uma outra natureza.
que é a proposta que nós estamos trabalhando, só para complementar, é que a associação, que hoje é uma associação de pessoas jurídicas, seja de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, como é a Anamatra, por exemplo, nos seus estatutos consta isso, ela representa as associações e representa os juízes magistrados diretamente. Então, na verdade, uma associação ela pode ser tanto associação de pessoas físicas quanto de pessoas físicas e jurídicas. É isso que eu queria complementar em relação ao que o doutor já falou. Que é o que volta e meia falamos, que é a natureza mista essa. Perfeito. Paula, com você? Mais algum debatedor gostaria de fazer alguma colocação, se manifestar? A gente agora está com poucos minutos e antes que vocês se manifestem, eu vou agradecer aqui o comentário muito gentil do Wagner, da Sojaf Minas, que nos parabeniza. A Sojaf Minas vai enviar uma lembrança carinhosa, modesta, mas muito carinhosa, aos primeiros 3 que participaram da nossa live, com algum comentário, alguma pergunta. É essa caneca que nós fizemos, que ela tem um girassol, e a mensagem atrás é assim: na vida, seja um girassol, siga sempre a luz. Em momentos tão tormentosos como este que estamos vivendo, é bom saber que temos uma luz para seguir, que em algum momento conseguiremos retomar a luz. E aqui, aí, já antecipando os meus agradecimentos, Caroline, que é muito mais do que nossa jornalista, ela é nossa assessora para a mídia. Minha querida Viviane, que nos auxilia em tudo, nossa secretária, e aos meus queridos debatedores, tão amigos, e que me emprestam sempre a luz que possuem, para que eu não fique sempre numa escuridão de pensamentos e dificuldades. E é isso. Então, vocês se manifestem, se desejarem, e em seguida, Caroline retoma aí a condução. Muito obrigada, um abraço muito apertado a todos que estão presentes, aos que nos assistiram, e aguardem, porque essa será a primeira live, faremos muitas outras. Obrigado, eu vou agradecendo aqui a todos, aos colegas dirigentes que participaram, a Carol, ao doutor Jean, a Viviane, a Paula, que foi uma belíssima anfitriã mais uma vez, aos nossos colegas que nos prestigiaram assistindo e enviando perguntas, e dizer que nós, da FENASOJAF, estaremos sempre à disposição para outras associações que tiverem a mesma iniciativa, que quiserem debater o assunto ou outros assuntos, e dizer que é muito gratificante para nós poder debater esses assuntos e discutir esses assuntos e esclarecer eventuais dúvidas. Boa noite a todos, bom final de semana. Pietro, gostaria de fazer um complemento aí, Pietro? Era um comentário rápido, mas é só para não deixar dúvida, que na questão, que a formação modelo que a gente está oferecendo para a Associação Nacional não vai interferir de forma nenhuma na natureza jurídica das associações, que pode ter ficado um pouquinho, o próprio Renato tinha essa dúvida em relação aos patrimônios. Os patrimônios são separados, e a partir do momento que você tem uma associação nacional, as suas ASOJAFs vão continuar exatamente como estão, com a mesma natureza jurídica que tem, né? E, no mais, agradecer muito essa oportunidade, pessoas tão gostosas de ouvir, e sair daqui um pouquinho mais sábio. Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, para o seu Eduardo também, né, o diretor jurídico da FENASOJAF, para as considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a iniciativa da SOJAF Minas, a você, Carolina, ao doutor Jean, aos demais colegas de diretoria. E eu acho que isso foi um momento muito bom, um momento de reflexão. E eu acho que estamos saindo desse debate assim, com mais elementos, né, para decidir. E dizer também, como falou Neemias, que estamos à disposição dos colegas de todo o Brasil, né, para auxiliá-los e prestar informações quando quiserem, a qualquer momento.
Mas muito obrigado. Passar a palavra para o doutor Jean, para as considerações finais aí, doutor Jean. Só quero me despedir e também me despedir em nome do Ruth Kassel, que foi inicialmente convidado para esse debate, que não pôde estar com vocês porque ele teve uma sessão extraordinária hoje do Supremo, continuação do julgamento da medida provisória que acabou de acabar agora. A cautelar do Lewandowski não foi referendada, foi derrubada, e o Ruth estava lá, então por isso não pôde estar com vocês. Ele gostaria muito de estar aqui seguindo esse debate, que gosta muito dessa categoria e dessas pessoas. Só isso, e boa noite. Renato, Scherfan, a Sojaf Pará. Iniciativas, a todos os debatedores, a Fena Sojaf, a você, Carolina, a todos os colegas que nos assistem, né? Que esse debate aqui, que essa live seja mais uma semente, que a gente possa colher o quanto antes. A gente está precisando. Zambon, por fim. Eu quero agradecer aqui a participação de todos. A Sojaf 15 se sente honrada pelo convite da Sojaf Minas, aí, da Paula. Se sente honrada de participar desse primeiro debate, né? Primeira live transmitida aí. E a gente gostou muito, e a Fernanda Sojaf participando também. Os debatedores são excelentes, né? E a gente espera ter contribuído pelo menos um pouquinho para deixar um pouquinho mais esclarecido para quem nos assistiu aí. A gente vê que os passos são curtos, são pequenos, mas a gente quer ter passos sólidos, né? Para a gente poder sempre avançar. Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite e boa noite, bom final de semana. Eu também aproveito para agradecer a participação de todas as pessoas aqui nesse canal, lembrar que essa foi a primeira live da Sojaf Minas e a inauguração desse canal no YouTube, mas que muitos outros debates virão. Então, se você ainda não segue o canal da Sojaf Minas, é só curtir aí o canal, continuar seguindo. Essa live também vai ser disponibilizada no canal do YouTube da FenaSojaf, então, também, se você não curte ainda, não segue o canal da FenaSojaf no YouTube, também pode ir lá e curtir, que lá tem vários vídeos bem esclarecedores sobre temas de interesse dos oficiais de justiça. Queria aqui agradecer a presença de cada um de vocês e me colocar aí à disposição também para ajudar sempre no que for necessário. Muito obrigada. E o site da Sojaf Minas, www.asojafmg.org.br. E nós também temos uma página no Facebook, que lá é atualizada diariamente com conteúdos de interesse também dos oficiais. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom final de semana. Antes, Carol, os 3 primeiros participantes, como é que eles vão fazer para que a gente envie as canecas para eles? Assim que for possível, assim que os correios estiverem mais tranquilos, nós vamos enviar essas canecas. Para isso, como é que a gente vai fazer? Carol, me ajuda aí. Isso, a gente olhou aqui nos comentários do YouTube, né? Então, os 3 primeiros foram Isaac, Valmir e Edir Marcelo. Então, essas 3 pessoas vão receber a caneca, assim que possível, via Correios. Então, entrem em contato com a Sojaf Minas, por favor, pelo e-mail contato@sojafmg.org.br e envie aí as informações de endereço para que a gente possa encaminhar assim que for possível, né, Paula? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima. Boa noite.